Daí que, Eu tô no meio, né? que participe também. O Padre, onde é que veio? esse missionário é meu irmão de uns 30 anos, muito incomodativo. Ah, tá mais. Ele vai contar depois as histórias da nossa dificuldade. Mas continuando a história dos irmãos, daí tem o Valdemara, que é e o Rogério, da minha irmã Clara, do meu irmão João Maria, que eram os dois mais velhos. Daí tem da Severiana, parece que não veio ninguém. Da Severiana, da Genofó. Daí não sei o que ele quer para falar, eu não vou lembrar de tudo. Daí tá faltando aqui da Severiana, daí da Catarina tá aqui, daí do bom me ajudando a lembrar. O Daniel, são tantos que eu posso esquecer. Da Genoveva. Da Genoveva, A Mara tá ali. daí da Angelina e a Jaqueline, que é para trazer foto e fazer uma oração. Da Angelina e eu, que nós duas geramos no Espírito de Deus. Temos bastante filhos, mas não é o filho de sangue como é os meus irmãos. Filhos espirituais. Filhos espirituais, que é esse esquema, esse aspecto que as pessoas não entendem bem, que é o leio consagrado. E cada um se concentra, e vocês parem de ver foto agora, esses dois aí, que depois vocês não sabem o que é para vocês fazerem. Nós vamos se preparar. Todos vocês estão participando da oração. É um momento que não é uma festa assim superficial, é um momento de conversão, é mudança de vida, porque nós estamos na quaresma, que é voltado para esse momento. E o Padre Inácio vai fazer bem nessa linha de conversão. Cada um vai ter um momento para escrever os seus pecados e as coisas boas. Então todos vão participar, parente ou irmão ou amigo do coração que está aqui, todos participam. E daí tem dos meus irmãos, eu acho que não falta ninguém agora, os que tinham que vir já vieram, né? E daí a Nair tem alguma coisa para comentar ali antes ou agora já, Nair? Pode ser agora, né? Para não atrapalhar. Daí para vocês lembrarem que o meu avô Leôncio morreu muito novo e não tinha irmãos, por isso que meu pai era filho único. Isso tem 100 e poucos anos. Essa semana o André Alano, que é o cantor, que é neto do João Maria, que é filho da Gorete, ele fez uma pesquisa. Ele queria descobrir do que o meu irmão faleceu, o meu avô. Até hoje nós não sabemos. Faleceu com 20 e poucos anos e a minha avó ficou grávida e morava tudo aqui. Então essa história tem muito a ver conosco. E daí tem muito a ver com a terra que eles deixaram para nós, produzindo tudo que é coisa e sem veneno. E daí nós trouxemos algumas coisinhas ali para ofertar, mas faltou feijão, milho. Todos nós fomos criados sem veneno e nunca passamos fome. A terra que eles deixaram para nós é sem veneno. E nós vamos comemorar essa terra com um símbolo levando a terra. E daí nós temos também, assim, comemorações que estão no coração de vocês. Daí cada um pode falar agora. Alguma lembrança? É o que tiver no coração, que quiser falar. Não é inventado, é o que tiver no coração. Eu quero comemorar a vida de todos os cativeiros na nossa passada. Quero agradecer pelos nossos pais, todos que passaram. Eu quero dizer que eu sou grata por todos eles e também pedir perdão pelos momentos que a gente não entendeu eles, que a gente achou que eles deveriam ter feito melhor, mas eles fizeram o que eles tinham para nos ofertar, para nos dar. E assim, todos os dias eu tenho refletido que hoje a gente tem um carro para andar, a gente tem um chuveiro para tomar banho, e eles não tinham nada disso. E eles conseguiram nos criar, nos educar, e hoje o ser humano está assim um pouco, digamos, deformado, porque reclamam demais. Reclamam de tudo, reclamam da vida, reclamam se chove, se tem sol. Então eu queria dizer que eu sou grata por tudo que eles fizeram e que eu possa cada dia ser um ser melhor para agradecer cada dia mais o que eles puderem nos ofertar e poder levar isso para as pessoas. Vamos agradecer, vamos reclamar menos, vamos ofertar mais, porque a igreja não é aquele templo que nós estamos lá vivendo. A igreja é eu e você aqui hoje, nós estamos sendo igreja aqui. Jesus andava nas aldeias pregando, ele não precisava, a gente precisa de um templo, de uma cadeira, de um ar-condicionado pelo conforto.
mas a igreja é onde tu vive, no teu trabalho, no teu vizinho, dentro da tua casa temos que ser igreja, né? Então hoje eu tenho uma visão maior de que o que é que somos? Somos igreja onde estamos. Então os nossos pais, eles pregaram, andavam a cavalo, eles já eram as pessoas que levavam a palavra e nós temos que semear isso. E amar mais, respeitar mais o próximo e reclamar menos. Obrigado, Senhor. E complementando assim, eu vou ter oportunidade depois de falar, mas a gente tem que voltar e reverenciar e viver a experiência daqueles momentos que eles viveram, que nós não podemos, como está acontecendo, que a Mara falou, reclamo de tudo, nada tá bom, tem todo o conforto, tem tudo nas mãos. E estão esquecendo que na maioria das famílias esquecem as nossas raízes. Nós não viemos do nada, nós viemos dos nossos antepassados. E que a gente possa aprimorar aquele conhecimento, que eles eram grandes sábios, porque na época o que eles fizeram, meu Deus, hoje tem gente que tem faculdade e não faz aquilo que eles fizeram, sem recurso nenhum, né? Eles tinham o dom da palavra, eles tinham o dom do Espírito Santo, iluminava, segurava aquela família assim, sempre com amor e carinho, o amor, que tem gente que reclama e se revolta, porque eram frutos, que era isso, que era aquilo. Era o amor que eles tinham para dar naquela época, que era extraordinário. Então, assim, claro que a gente não pode se alongar muito, mas só tem coisas boas para serem faladas. Porque alguns deles tinham até a 4ª série, mas precisava ser um juiz muito bom para fazer o que eles faziam, com amor, com justiça, com solidariedade. Vamos rezar junto o nome dos nossos familiares. Leôncio e Ana Maria, dos meus avós. Sebastião e Belmira. Clara, João Maria, Severiana, Cândida, Genoveva, Catarina, Daniel, Angelina, Maria de Lourdes e Nerino, o irmão do coração. E aí, o que é José? Aí os netos mais Primeiro velhos. neto. Que era para estarem aí. E já é quase da minha idade. E eu queria perguntar se tem alguém que eu não reconheci bem ali, que não é da família que está aqui. Vocês ali, o casalzinho. Seu Godinho. Eu conheci pela... O Ramiro. Não dei a boa-vinda para vocês. Obrigado. Vocês estão sendo muito bem-vindos, porque vocês são os parentes do meu sobrinho Alano, da minha cunhada Mariquinha. Maravilhoso. Está integrado na família, né? De na qualquer família. maneira, está integrado. Tem mais alguém que foi esquecido nessa celebração? Primo, primo. E daí o motivo principal. É do tio Baixo, primo não. Tem Eles alguém vão vir que quer primo falar? segundo, mas daí é Gostaria primo. de abrir esse parênteses e falar para a tia Lourdes que seu João Maria, Alano, para nós, que nós somos, eu digo muito, nós somos os alanos que minha mãe migrou para o Rio Grande do Sul. Meu pai era um Catarina que migrou para o Rio Grande e lá encontrou minha mãe. O que acontece? Seu João Maria Alano, muitas e muitas vezes ele posou na nossa casa. E nós, crianças, assim, eu olhei o banco aqui comprido, nós ficávamos todos sentadinhos no banco, escutando o pai. Era prosear, hoje é conversar, mas nós o pai está proseando, ninguém abria a boca. Na hora da janta, era o pai, seu João Maria e a mãe, e se tivesse outra visita. As crianças, que éramos 11, tudo sentadinhos. Os mais velhos foram ficando adultos, eles iam para a mesa, as crianças continuavam. Pois aqueles que jantavam ou almoçavam, iam lá para a sala prosear com o pai, daí a mãe arrumava a mesa para as crianças, que era nós. O que acontece? Então a gente, o fato da nossa mãe ser Alano, a gente sempre teve um carinho muito grande pela família Alano aqui do lado de cá, porque nós sabíamos que nossas raízes são aqui do Arvoredo e Boqueirão, que nós chamávamos. Então meu irmão Vilmar, ele sempre trazia nós nas festas, né, Vilmar? Vamos nas festas lá do Boqueirão, que lá nós vamos encontrar os nossos Alano lá, né? Então a gente sempre gostou de ser Alano. E hoje eu conto para vocês mais uma. Daí as minhas duas crianças, eles queriam ser Alano. O que aconteceu? Quando eu fui registrar, eu coloquei, eu quis que eles fossem Alano. Eu disse, quando conheceu o menino, disse, você gostou de ser Alano?
é o melhor nome que eu tenho, moça. E eu não quero que coloque mais Padilha, coloco Luan Alano. Daí a menina, eu botei também Alano. Deise Alano. Então eles gostam de ser Alano. Esse nome Alano, ele tem que se perpetuar de geração por muitas gerações, porque é um nome muito forte, é um nome muito de Deus. E a história E é a linda, história é maravilhosa. muito bonita. É como Abraão, Isaac e Jacó. É uma geração muito forte, a geração de Alano. Isso E que eu podia tenho muito, pedir pra sentar. muito carinho por todos os Alanos e por todos os que estão aqui. De certa forma, somos irmãos em Adão e Eva, né? É, e agora E muito irmão carinho sangue. pela tia Lourdes, que nós nunca nos largamos, né? Nem É chega lá. muito importante, porque hoje eu estou passando por um momento muito emocionante, porque eu estou celebrando os meus 55 anos de consagração, era para ter celebrado na idade, no tempo que a Catarina faleceu. Daí, como a minha irmã faleceu, eu fiquei muito chocada que era o último irmão que eu perdi. Não tem mais irmãos. Muito triste não ter irmão. Dos missionários já faleceram muitos, dos consagrados também. E daí eu estou assim, emocionada, mas alegre pelos meus sobrinhos que estão aqui, que é o que eu tenho. Não tem mais irmãos, nem pai, nem mãe, que é a família, a essência é os pais. Não quero me emocionar. Estou emocionada, mas não quero chorar. Já tarde. Você me acalma. Daí é muito importante que a gente tenha essa ligação com os parentes, com os sobrinhos. Eu sempre fui muito ligada a parente. E a outra data importante que eu estou comemorando hoje, a da consagração era para ser uma grande festa. Com muito tempo, 80 anos. Daí a minha irmã começou a ficar ruim, eu me desacochei, não quis mais fazer nada. Daí agora, como o padre Inácio estava aí, que veio do norte, é difícil achar os missionários. E os outros padres, que são muito bem-vindos, mas eles não podiam. Daí além disso, também temos diácono, tem muita gente que podia celebrar. Mas nesse momento eu queria que fosse alguém dessa história longa comigo. E a data daí muito importante, que eu também fico muito sem palavras para explicar, porque a experiência não se explica mesmo, é da minha cura de câncer. A primeira cura foi muito difícil, eu fiz químio, fiz tudo que foi coisa química, sofri muito e demorei muito a ser curada. Agora fiz 1 ano de tratamento natural, a Nair, muitos me deram um apoio, mas a Nair foi um apoio direto, todo dia sempre, o Ronaldo me levava lá em idade, foi uma lenga-lenga agora também. Só que 1 ano eu fiz só tratamento natural, que daqui a um tempo eu vou publicar, só que eu recebi com uma graça. Quem nunca recebeu uma graça e nunca teve um sinal de graça, um dia ainda vai ter. É um sinal chocante. A gente leva um susto quando recebe uma graça, o breve sabe que ele recebeu uma grande graça. Que ele faz parte dos alcoólatras anônimos com muita categoria e foi uma graça, ele recebeu uma grande graça. O Ronaldo também, porque teve mortinho. Tem mais alguém aqui que recebeu alguma graça e quer lembrar, destacar? Nós, família, eu posso dizer muitas graças eu recebi. Com certeza, agora recente a obra passou a prevalecer. Eu tive vários acidentes e graças a Deus nenhum que poderia ter sido muito grave. Né? E não. Você vê que a São nossa graças que eu tenho como certeza da presença divina junto de mim. E a tia Olga, a gente tem que destacar muito, que como a senhora teve a grande graça, né? A tia Olga, vem aqui, tia Olga. A tia Olga é uma graça divina, gente. Ela E e o nós Ronaldo. sabemos, mas o Ronaldo foi aqui no coração. A Olga foi aqui. Então, assim, gente, é dificilmente a pessoa ter um AVC e não ficar com sequelas visíveis. E olha a tia Olga aí, né? Assim, maravilhosamente missão. bem na missão dela, no cumprimento da tarefa diária, assim, com todo o apoio, porque eu achei muito lindo, tem contado para muita gente o jeito que esse tio Basta cuida dessa tia Olga. Gente, É um exemplo de casal. é um exemplo de Faz casal. até rosca de palhaço. Mas rosca ele fez a vida inteira. Mas assim, agora é o meu um... padre, o padre Ah, pede não, a palavra. o padre vai aceitar. Porque esse é um momento de família. E também A gente é tem que celebração até se segurar da cedo. vida. É isso aí que nós estamos celebrando. Isso aí, é Você recebe celebrar. graça de Deus todo dia. Tia, o padre vai entender. tia. E assim, ó, Espera a Nair concluir. daí a tia Lourdes falou, né? E nós somos pessoas muito dedicadas a ela,
porque daí só tá sobrando ela dos irmãos do pai. Daí Lages, lá na Unacom, no Cepom, na Colibri, por todo lado que eu vou, eu digo, esta é a nossa relíquia. Esta é a nossa relíquia. É só o que restou assim. Escutaram bem, Bota no museu. É, mas tem muita história que vem por aí, né, Tia Lourdes, que nós não vamos contar, mas que ela vai fazer parte de museu, vai. Um dia vocês vão saber. É segredo ainda, né, Tia Lourdes? Não vale aquela outra parte. capaz que eu vou contar. Tá? Então, gente, esse momento, essa celebração, por isso que ela citou várias vezes, é diferente. É diferente. E sempre que pensarem na Tia Lourdes, ela tem as ranzilices dela, que é normal para toda pessoa. Mas é a nossa relíquia, gente. Tá aí, vamos embalsamar. Agora então, posso fazer o resumo? Aquele já tá na hora? João Alano quer falar um Ô, pouquinho. tia, eu queria falar também assim, ó. Eu idealizei essa igrejinha, essa capelinha, porque acho que quase todo mundo sabe que eu fiz a cirurgia da coluna. E eu, antes de me operar, eu passei muito mal. Eu passei, achei que eu não ia voltar a fazer as coisas que eu gosto, organizar, arrumar, e deu tudo certo. Então, logo, a minha primeira atividade, depois quando eu comecei a voltar aos pouquinhos, foi fazer a capelinha, que é um lugar que para mim é de oração, é de tranquilidade. Pelos meus filhos também, né, que estão estudando, estão seguindo a vida também, né. Eu e a Jerusa, que a gente também teve uns altos e baixos, mas a gente está aí de novo, né, seguindo a vida. Eu acho que tudo isso eu considero, para mim, na minha vida, isso tudo é graça. Porque eu passei bastante dificuldade, como vocês sabem, eu comecei cedo na minha vida e sempre procurei fazer as coisas da melhor forma, e eu acredito que isso é baseado na fé e no que eu acredito, que por isso que eu passei e passo às vezes por muitas coisas. Às vezes as pessoas, isso eu escuto, né, geral, as pessoas às vezes comentam, fulano tem uma vida boa, ciclano. Todos nós temos uma vida boa, né? Eu acho que todo mundo tem. Só que ninguém às vezes sabe o que você passa, o que você está sentindo, né? E eu acredito que o espaço aqui, o lugar, eu fiz isso com essa intenção para que as pessoas, quando quiserem vir rezar, ficar aqui tranquilo, aproveitar também, né, isso. E para mim, isso tudo que aconteceu na minha vida foi graça. E eu sempre pedindo para o Pai, né, me proteger, me acompanhar, as pessoas aqui, né, que passaram por aqui, como a Mara falou, no antepassado. E não tem outra explicação para isso. É graça que a gente recebe, eu acho que todo dia, né? E como é importante, assim, porque a fé tem que estar dentro de nós. Mas nós precisamos de símbolos concretos. Isso aqui, essa capelinha, é um símbolo concreto que vai trazer muita gente para desenvolver sua fé. E também, né, Naira, aqui tinha os nossos antepassados, né? Depois foi modificando as coisas. Hoje nós temos outros vizinhos, que nem aqui o tio Pedro, o Vênio, o Rogério, que mora aqui, tudo, né? Ficou tudo aqui como uma comunidade. Então isso pra gente também é especial. Né? O tio Pedro aqui, como eu disse, não é da nossa família, mas é uma pessoa aqui que a gente considera muito. A Rosa também está aqui, também pertinho. Né? Pessoas que a gente considera. Então tudo isso. Eu sou o último lá do caminho onde eu nasci, viu, padre? Ele é o último lá do cantinho. Eu nasci, logo dá 2 quilômetros aqui, nasci lá e estou lá até hoje, nunca me mudei. 71 anos já não faço mais, já fiz, né? Graças a Deus. Isso é muito bom. Muito bem. Eu já apresentei o Padre Inácio, então. Aí a grande Maria que nos acompanha é na pessoa do Perpétuo Socorro. E é dos missionários e das missionárias. E eu fiz um quadro para colocar nessa capelinha para agradecer uma outra graça da família do Joãozinho, da nossa família. E ela está aqui e por graça de Deus veio o missionário, que é que cuidam, eles que cuidam, a devoção da Perpétuo Socorro. Pedi até para o Joãozinho fazer uma oraçãozinha do Perpétuo, mas não sei se fez. Eu até fiz, mas eu tenho só a cópia, as outras eu esqueci a cidade. É a consagração. Mas depois dá para ler a consagração. Agora vamos dar a palavra para o padre, porque ainda tem outros momentos. Então tá bom. Então bom dia para todos. Bom dia. Sou o Padre Inácio, natural lá do oeste catarinense, de origem alemã,
filho de agricultores, pequenos agricultores. Né? Somos em 8 irmãos da minha família. Minha irmã mais velha já partiu para a eternidade. E também um cunhado e uma cunhada. Mas estamos aí no trabalho da vida. E celebrei já 40 anos de sacerdócio. Estou indo agora para os 45, né? E 75 de vida, quase. Em abril vou para 75. Né? E tenho assim a alegria de ter nascido no ano santo de 1950. E a cada 25 anos temos o jubileu. Eu também faço, então, junto com o jubileu da igreja, também o jubileu de 25 anos a cada 25 anos de vida. Né? Então, isso é uma alegria também para mim. E na minha vida de padre missionário, trabalhei a maior parte nas missões. Um pouquinho só no seminário, numa paróquia e na pastoral vocacional, e sempre praticamente nas missões. E foi por meio das missões que nós então nos conhecemos e começamos a trabalhar juntos. Que ano foi mesmo, Maria? Não sou boa para contar a data, faz muitos Foi nos anos. anos 80. Eu era mais nova, agora eu não lembro. Nós pregamos as missões aqui em São Joaquim em 86, 87. Trabalhei aqui no Boqueirão. Né? E daí então, depois disto, a Maria de Lourdes teve conhecimento do nosso trabalho e estava trabalhando lá no Paraná, numa paróquia, né? Onde nós pousamos na ida para o Acre. Mato Né? Grosso, muito E daí então ela se integrou conosco lá para as tantas para o trabalho missionário. E aí, até começo dos anos 2000 e pouco, né? Que você ainda atuou conosco. Mas depois então teve outras questões que não foi mais possível. Mas foi um trabalho muito bonito. A vivência que fizemos acontecer aí no trabalho missionário. E ela então trabalhou conosco, de modo especial, um grande trabalho que fizemos em 93 no Acre, toda a diocese de Cruzeiro do Sul. Do mês de fevereiro até julho, ela atuou lá. E fizemos algumas lutas bem concretas para acontecer a justiça junto daquele povo. Né? E situações difíceis que aquele povo vivia, e aí fizemos uma luta. E inclusive a esposa do prefeito, ela era peruana, do prefeito da cidade lá, entrou em sintonia com a Maria de Lourdes para trabalhar junto. Ele não gostou, o prefeito lá não gostou. Né? E depois fez sujeira danada quando foi governador do estado e foi preso, inclusive, por Lei Camili. E hoje, sabe quem é o governador lá? Sim. É o filho do Camili. Quem é que não sabe? E continua fazendo sem vergonhice. A corrente do mal continua, nós conseguimos a corrente do bem. Então nós temos que ter também essa consciência social, a questão da justiça política e tudo mais, para orientar também a nossa vida para o caminho certo, como Deus quer. Né? E eu então fiquei com muita alegria, muito alegre e feliz em vir aqui com a Maria de Lourdes para celebrar. Era para acontecer já no ano passado, mas não foi possível, então agora deu uma brecha para fazermos isso. E eu moro em Lages, lá na Igreja do Rosário. Agora, então, hora da propaganda. É só para não esquecer que esse livro ele escreveu a partir da realidade que ele falou agora, da justiça, do povo sofrido, só que é interessante, dividir os salmos em momentos especiais que não tem como ler na Bíblia dessa forma que está aqui, e é bem baratinho, achei muito barato, o meu é mais caro um pouco. Esse meu, então, é os últimos que tem, porque foi lançado na Festa Maçã. Eu não vou mais falar desse assunto, quem quiser é o Ronaldo que cuida disso. Esse, ele vai ter uns para vender. Esse é 30 e esse aqui é o preço do lançamento. Ele é mais caro, é 200 e poucas páginas. É tratamento desse tipo que o Padre Inácio está falando. Cuidar do povo com a terra. Eu sempre fui apaixonada por terra, desde criança, e a minha especialidade é plantas, e agora mais do que nunca plantas medicinais de baixo
achar os mapas que são tudo remédio. E falando em saúde, se a gente fica doente, torce para sarar e curar. Aí vira saracura. E como eu cuido muito da minha saúde, como muita verdura, muito pasto, muita fruta e companhia, eu quero chegar bem novinho aos 100, 120 anos. Eu também. E sabe como é que se chega novinho aos 100, 120 anos? Se joga num tanque de vinho e aí fica novinho. E aí, falando em vinho, conhece vinho sem álcool? Conhece vinho sem álcool? O vinho de codorna. Então cantamos para começar a missa, senão o almoço vai ser às 5 da tarde. E escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Enche desse mundo a pressa, depois vem depressa no amor. Vão na jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. Do que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. A razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia e meu fim. Do que vem do teu povo, te escuto de novo, chamando por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sempre conosco. Queremos agora colocar nossa vida na bondade de Deus, pedindo o perdão. E vamos fazer um momento bem especial de perdão. Veja uma coisa importante. Vocês sabem por que nosso povo de descendência africana ainda sofre tanto na nossa sociedade brasileira e no mundo todo praticamente? América mais ainda? As feridas da escravidão não foram saradas ainda. E nós sofremos hoje as feridas, as falhas, os erros, os pecados de mais ou menos até a 5ª geração antes de nós. O que aconteceu lá com nossos tataravós e companhia, muitas vezes nos pode atingir ainda hoje. Então, neste momento de ato penitencial, vamos colocar nas mãos de Deus tudo o que aconteceu de negativo na história da nossa vida no passado. Se você tem a lembrança de alguma situação difícil que aconteceu com seu pai, com sua mãe, com seu avô, com seu bisavô, e tudo mais que você conheceu, você pode então escrever no papelzinho que vai ser passado, e aí a caneta também. Se alguém não quiser escrever, pegue o papel, mesmo assim. Pegue o papel e olhando no papel você vai querer colocar em cima desse papel todas as coisas negativas que você quer jogar fora na sua vida. Então, num pequeno silêncio, vamos fazer isso agora. E quem tem a caneta pode ir passando a caneta para mais pessoas escrever, quem quiser escrever. Então fazemos um momento de silêncio para este ato que nós vamos então fazer em colocar a nossa situação negativa da história do passado nas mãos de Deus. Estamos na quaresma. Quaresma é conversão. Então vamos ligar para se converter, lembrar o que a gente tem realmente para se converter, não é brincadeira não. Daí vamos escrever, eu tenho mais caneta aqui, quem não tiver caneta pode pegar mais alguma. E nós vamos ouvir na música e prestar bem atenção. O que a gente tem para perdoar do nosso antepassado
agora também, né? Porque